Você quer viver intensamente aquilo que Deus tem para você, o significado da vida? Então, abre comigo aí a sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, versículo 14, porque ali diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Esse aspecto aqui de ser santo, né, não é aquele santo que a gente normalmente vê aí nas religiões, não. Ser santo significa ser separado, significa ser consagrado. Então esse é o primeiro aspecto que nós vamos trabalhar aqui nesse vídeo, para a gente poder trazer para a nossa vida e ter experiências com Deus. Aqui, esse versículo fala sobre nós termos experiências com Deus, vermos a Deus é estarmos em intimidade, estarmos em proximidade com Deus. Então, esse é o nosso objetivo, foi respondendo então a pergunta inicial desse vídeo. Então nós vamos nessa direção. Aqui tem dois aspectos. O primeiro é estar em paz com todos e também vivermos em santificação, consagração, separação, que é viver uma vida diferenciada. Então, nós nesse vídeo aqui nós vamos abordar esse segundo ponto. Em paz com todos, falar sobre relacionamentos saudáveis, né? E é claro aqui que se a gente focar nesse segundo aspecto, que é estar cheios da presença de Deus, o segundo vai vir como consequência, né? Então vamos focar aqui nessa parte da santificação, da consagração, que é, na verdade, viver uma vida separada, diferenciada. Eu creio que essa é a palavra-chave aqui, viver uma vida diferenciada. Isso é para nós conhecermos a Deus, termos intimidade com Deus. Precisamos viver de uma maneira especial, né, para que possamos ter esse resultado. Vamos fazer aqui alusão ao relacionamento afetivo, relacionamento amoroso, ou relacionamento conjugal, ou mesmo quando estão noivos, ou mesmo namorados. Como é que funciona lá, né? Quando a pessoa entra num relacionamento amoroso, ela não tem mais como viver do jeito que vivia antes, né? Ainda mais se casa, né? Se estabelece uma aliança com uma outra pessoa, uma aliança até que a morte separe, não dá mais para viver uma vida de solteiro. E quando a pessoa começa a estabelecer relacionamento com a outra, ela começa a entrar em algumas questões de unidade, né? Forma de pensar, forma de ver a vida, né? E isso então vai acontecendo através de uma abertura e também do interesse mútuo de crescerem nessa intimidade, nesse relacionamento mais profundo. E com Deus não é diferente. Esse exemplo do relacionamento conjugal, amoroso, afetivo, faz com que a gente possa entender melhor, né? Entender melhor essa relação nossa com Deus, essa vida de diferenciação, de consagração. Porque uma pessoa, quando ama a outra e ela quer se entregar para a outra, ela então vive uma vida diferenciada, né? Não dá mais para viver como um solteiro, não dá para fazer tudo aquilo que fazia antes ou como fazia antes. Há uma adequação, há um lançar de coração, um direcionar o coração para o outro, e para Deus não é diferente. Nós, quanto mais queremos conhecer a Deus, mais nos lançamos para Ele, nos diferenciamos para Ele. Não vivemos mais no padrão do mundo, vivemos no padrão que vai nos conduzir à presença dEle, a conhecermos mais Ele, a nos lançarmos mais para Ele, a ponto de conhecermos o seu coração cada vez mais, conhecermos a sua forma de ser, de pensar, e também as expectativas que Ele tem para a nossa vida e para esse relacionamento, que no caso ali é Pai espiritual e Filho, Pai celestial. Então, partindo desse exemplo, trazendo aqui para a nossa realidade, para a sua realidade, né? Creio que você refletiu aí sobre relacionamento afetivo que você talvez tenha tido, ou está tendo, ou mesmo no casamento, né? Você possa então refletir sobre isso. Você não vivia, ou melhor, você não vive mais do jeito que você vivia antigamente. Você procura se adequar a esse relacionamento. Outra coisa interessante também é que, conforme o relacionamento vai crescendo em maturidade, o amor vai ficando cada vez mais firme, o amor vai ficando cada vez mais consistente. Há uma unidade cada vez mais consistente, unidade de planos, unidade de sonhos para a vida, unidade de finanças, por exemplo, né? Um casal não vive finanças separadas. Há unidade na forma de se pensar as coisas, apesar de não haver uniformidade. Aí que tá, né? Você viver unidade não significa os dois pensarem iguais, né? Existe uma unidade. Unidade é o seguinte: em compreender as diferenças e os dois tomarem uma decisão em conjunto
em função de cada aspecto da vida. E da mesma forma, somos nós com Deus. Nós vamos, no caso aqui com Deus, é melhor ainda, mais fácil. Por quê? Porque ele já tem qual é o melhor, Deus já mostra qual é o caminho certo. Deus já tem deixado para nós um manual para a gente entender quais são as formas certas de agir, qual o caminho a seguir, quais são os princípios norteadores para viver uma vida abençoada pelo Todo-Poderoso, abençoada por Ele. Então, fica até mais fácil. É muito simples, só que a gente dificulta. Então é o seguinte, trazendo essa ilustração do relacionamento afetivo amoroso, entendendo que para haver um crescimento no relacionamento é preciso haver uma separação, é preciso haver uma separação no sentido de separar para a pessoa, né? Não é separar da pessoa. Né? É preciso haver uma diferenciação nos seus objetivos, é preciso haver uma consagração, um se lançar inteiramente para esse relacionamento. Com Deus também não é diferente, nós precisamos conhecer a Deus e tendo esse relacionamento de proximidade, de intimidade, como vimos agora em Hebreus 12, 14, ver a Deus, estar com Ele, intimidade com Ele, nós precisamos de nos consagrarmos para Ele, santificação. Então, partindo desse entendimento aqui, a gente vai para uma reflexão agora aqui, pensa aí agora no seguinte, como é que está a sua consagração a Deus? A sua vida é completamente separada para Ele? Eu dei um exemplo também com relação ao próprio relacionamento. Vamos lá, relacionamento afetivo amoroso. Você ama uma pessoa e você diz que também quer ser amado por essa pessoa, e a questão é a seguinte, você espera que nesse relacionamento haja um amor mútuo parcial ou inteiro, né? Então, creio que qualquer relacionamento saudável anseia que o amor seja 100%, né? Que o desejo do coração seja 100%, não fique assim, 99% para mim e 1% para outra pessoa. Acho que não, né? Então, o desejo de um amor saudável, maduro, é que haja um 100% mútuo, apesar de haver as dificuldades, as limitações, isso é muito normal, porque nós somos seres humanos pecadores, então há uma construção nesse sentido, há um aprendizado. Então, no caso, o marido e a mulher, ou o noivo e a noiva, vão aprendendo a direcionar a vida um para o outro em unidade. É uma construção que vai ser eterna, até que a morte separe. Né? Então, há um interesse das duas partes de se lançarem completamente um para o outro. 100%, não é 99,9%, é 100%. Então, partindo disso, e agora trazendo novamente para o relacionamento com Deus, é óbvio que Deus espera de você 100%, porque Ele se entregou 100% por amor a você. Jesus entregou o seu sangue todinho, né, toda a sua vida por amor a você. Então, como que está você em relação a esse amor? Como está a sua consagração a Ele? E entendendo então que quanto maior o nível de consagração a Deus, mais altos são os níveis da presença de Deus na sua vida. E também, quanto mais presença de Deus, melhor você vai realizar as suas funções como homem, como mulher, como marido, como esposa, como pai, como mãe, como filho, como profissional, como filho de Deus, né? Quanto mais consagrado a Deus, mais cheio da presença dele, mais estando com ele, melhor vai fluir em todas as áreas da sua vida. Então, sabendo disso, nós precisamos decidir por vivermos uma vida de diferenciação. E essa aqui é a pergunta, como é que está a tua vida de consagração a Deus? Né? Como que deveria ser hoje? Converse e pense sobre isso. Como que está hoje e como que deveria ser essa sua vida de consagração a Deus. Que resultados aconteceriam se você fosse mais consagrado a Deus? O que você precisa fazer para chegar lá? Então, lancei algumas perguntas aqui justamente para essa reflexão agora, para que você pense, reflita e compartilhe isso para que haja crescimento, né? Que você viva em paz com todos, porque se estiver cheio de Deus vai viver em paz com todos, que viva cada vez mais santificação, que é a consagração a Ele, e veja os ótimos resultados. Você vai ver Deus, não somente na sua vida, mas agindo ao seu redor e também através da sua vida, tá bom? Que Deus te abençoe poderosamente e que se consagre mais a Deus, reflita sobre isso e mude o que precisa mudar. Deus te abençoe.